E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla SAP. Meses do ano em inglês, mas não só para alunos iniciantes. Eu vou dar algumas dicas de pronúncia que valem também para alunos intermediários e de nível avançado. Fica aí que você vai gostar. Depois de cada nome do mês, você vai ver 3 clipes. Eu separei 3 clipes para você com nativos falando o nome daquele mês. O primeiro com pronúncia americana, o segundo com pronúncia britânica e o terceiro videoclipe com pronúncia australiana, tá? Só para você ter uma ideia, porque pronúncia é isso, é um arco-íris multicolorido. O inglês é um idioma falado no mundo inteiro por nativos de muitos países e, claro, por estrangeiros do mundo todo. Você sabe muito bem disso. Então as pronúncias vão variar mesmo, é natural. E a recomendação, como sempre, é a seguinte: assista ao clipe, primeiro sem legenda, para tentar entender a frase toda, o contexto todo. Depois acione a legenda em inglês e, se precisar, só depois em português, para você não ficar com nenhuma dúvida com relação ao vocabulário da frase toda. Vamos lá, chega de enrolação. Primeiro mês você sabe, janeiro, January. A palavra tem 2 sílabas tônicas, uma tônica principal e uma subtônica. Então, no inglês americano, a primeira é a sílaba tônica, January, e o airy no final é a segunda sílaba tônica subtônica, ok? No inglês britânico é direto. A primeira sílaba é tônica, January. Eu não sei falar inglês britânico direito, eu sempre aprendi inglês americano, mas agora você vai checar os clipes para não se confundir mais. I broke my wrist in mid-January. It occurred on the morning of the 23rd of January 1556. Recently we celebrated Australia Day on the 26th of January. Sempre é bom lembrar que, como os dias da semana, os meses do ano em inglês são escritos sempre com letra maiúscula. Em português, não. Em português, os meses do ano com letra minúscula, menos, evidentemente, quando a palavra inicia uma oração. O segundo mês do ano é fevereiro, February, né? No inglês americano você tem a tônica principal e a subtônica ali no airy, February. No inglês britânico, direto, February. And I was appointed in February 2014. I was in Congo in February. In February last year, Rosie Batty took her son Luke to cricket training. March, terceiro mês, é muito parecido. O inglês britânico vai omitir esse R. Compare nos 2 clipes o inglês britânico e o inglês americano para você ver como o R no inglês britânico some um pouquinho. E também de lambuja vai o inglês australiano. Thanks for joining us on the show. We'll see you again March 26th. In February and March 2012, the couple spent some time apart. We were told that we were to report by March 2014. April. Cuidado para não falar April, né? Não é um I como o I em português, o I de isqueiro, né? O I de instantâneo, esse I em inglês é um pouquinho mais fechado, April. Checa lá os clipes e confira. This is just April 2009. It was April last year. In the year to April 2011, WA's merchandise exports totaled over 110 billion. May é tranquilo, não tem problema nenhum, vamos direto para os clipes. I started in May the 7th of 1976. The general election will be held on May the 7th. The ship sailed from Portsmouth, England on the 13th of May, 1787. June é o mês de junho. June, ó, parece que tem um D na frente, né? Não é June, é June. But this legislature also has got to look at the forecast between now and June. June the 23rd was not the moment Britain chose to step back from the world. From about early June onwards, they make a northward sort of journey from here up towards Hervey Bay in Queensland. Eu esqueci de falar. Vou deixar aqui na descrição a lista completa de todos os meses, com links para dicionários para você ouvir a pronúncia do inglês americano e também no inglês britânico. Aí você ouve a pronúncia da palavra isolada para você tirar qualquer dúvida que ainda permanecer. July, também é a mesma coisa, né? Não é é July, mês de julho.
In July 2016, the International Court at The Hague ruled in favor of the Philippines. In July 1846, he withheld payment of his poll tax duty. He did return to Sydney in July of 1948. August. August. Tem uma diferencinha também básica aí no inglês americano e no inglês britânico que você vai conferir agora. In August of 2012, I led my first expedition. In August, in many countries, it's so muggy that your clothes are sticking to you. 5 years ago, in August 2005, there were only 91 kids in custody. September, esse R final que eu estou exagerando aqui, é claro, é ouvido no inglês americano. No inglês britânico você vai ver que ele praticamente desaparece, como nesses exemplos que a gente vai ver agora. Governor Curtin of Pennsylvania rode through the battlefield in September. On the 1st of September last year, I started in Bristol. But early on the morning of the 4th of September 1939, Alice and Hans were arrested as enemy aliens. Observe a diferença nesse R final, ele é bem mais nítido no inglês americano. Dá uma olhada nos clipes. It was October of 1989. The Equality and Human Rights Commission published a paper this October. I think on the foreign affairs front, I have a stronger recollection of 2 days in October 2003. November, a mesma coisa, November, R final no inglês britânico, some, no inglês americano, ele aparece mais, checa lá. On November 22nd, 1963, American President John F. Kennedy was assassinated while campaigning in Dallas, Texas. However, a closer inspection of the minutes show that they will possibly be cutting rates in November. Their final lecture will take place on the 27th of November in Canberra. December é o último mês do ano. The World Food Programme had to cut assistance for a while last December. They finished the project in December 2011. The first Allies returned to Gallipoli in December 1918. Então ficou assim: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Precisa falar rápido assim, evidente. Fale mais devagar. Assista aos clipes de novo. Treine bastante. Clique no link aqui da descrição para ouvir a pronúncia das palavras isoladas. E é assim que é devagar, é passo a passo. Para encerrar, como é que fala trimestre em inglês? Como é que é trimestre? Quarter. No inglês americano, esse T em quarter vira quarter. First quarter. Second quarter. É o que a gente chama de flap T. Também tem um vídeo aqui que você vai assistir. No inglês britânico, por outro lado, esse T é quarter. Os R somem. E é o true T, não é mais esse flap T. Também tem um vídeo sobre o true T aqui para você checar depois. We have seen a quarter after quarter of positive economic growth, but we are a long way from where we need to be. What you've got here is a report on the third quarter of the year 14-15. And this capability will be delivered towards the end of the year, starting with a preview in the third quarter of 2016. Semestre é mais parecido. Semester, tranquilo, não há dúvida. Semester, vamos ver um exemplo. I'm asked every semester by my students how and why this happened. I'm only just coming to the end of my first semester. Each semester, the union hosts major semester parties and events. E para encerrar, com chave de ouro, a pronúncia de ano em inglês. Eu sei que muita gente se confunde e precisa ter um cuidado especial. Você vai falar year, como se você tivesse dois Is, como se você fosse falar dois Is em sequência. And that was the year that they restored and re-released Lawrence of Arabia. Not emoji of the year, it's the word of the year. Year after year, I'd be approached by government to handle the international years declared by the United Nations. We did International Year of the Child, we did International Year of the Elderly, and so on. Year. Isso é ano em inglês. Porque se você falar só ear, é isso aqui, ó, é orelha.
é orelha, espiga de milho e outros significados que a palavra tem. Listen, my lab is not in the ear manufacturing business. Your ears are always on. You have no earlids. They work even when you sleep. I can't wait to taste this. Oh my goodness, by the ear of Vincent van Gogh. Those tasted like amazing. Então é muito simples. Year. Estica um pouquinho mais, sem medo de ser feliz. Year. Ear. Ear. Year. Tá clara a diferença, né? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe com os amigos e comente aqui, que vou ficar muito satisfeito de interagir com você. É isso. A gente se fala em breve. Um abração. Tchau, tchau.